falar de rotina? Vamos falar do que funciona, do que não funciona. Porque, mãe, para você entender qual que é uma rotina eficiente, o que você precisa fazer, primeiramente você precisa saber onde que pode estar errando, o que está fazendo que não está funcionando. Porque é o seguinte, se você continuar cometendo esses mesmos erros diariamente, você não vai avançar muito, certo? Só que no nosso dia a dia, a gente às vezes nem consegue enxergar esses erros. Você precisa ouvir isso de uma pessoa profissional. E é por isso que diariamente eu posto conteúdo aqui nesse feed para te ajudar a visualizar esses erros que têm impedido o seu bebê de dormir bem. Hoje mesmo eu atendi uma mamãe que me mandou um direct falando pra mim que o bebê tinha muita dificuldade de dormir, que o bebê acordava ali por volta de 1, 2 horas da madrugada e só conseguia dormir por volta de 6 horas da manhã. Eu fiz alguns questionamentos pra ela com relação à idade do bebê, como que ela estava fazendo ali no sono noturno, e ela de cara falou assim pra mim: "Mas Ana, eu tô fazendo tudo errado, as coisas aqui não funcionam." Mãe, primeiro, pare de se cobrar tanto. A nossa rotina ela tem que ser leve. O nosso maternar tem que ser leve. E é por isso que você está aqui hoje. Eu estou aqui hoje para te ajudar a encontrar essa leveza que seu maternar tanto merece. Não existe, mãe, rotina perfeita. Então essa é a primeira coisa que eu quero começar falando para vocês. Não se cobrem tanto. Bebês são seres únicos e seres que dependem 100% da gente. E nós, enquanto mães, estamos aqui para dar o nosso melhor. E a gente tenta de tudo para dar o nosso melhor. Então, se em algum momento o que você está fazendo não está funcionando, não pense que você está fazendo isso porque você é uma mamãe ruim ou que você é uma mamãe negligente, porque isso não é verdade. Eu tenho certeza, mãe, que você daria tudo para estar no lugar do seu filho. Se você está exausta, te dói ainda mais perceber que o seu bebê está vivendo em exaustão. Se em algum momento seu bebê fica doente, eu sei que você daria a vida para trocar de lugar com ele. Então, se você está aqui hoje, mãe, é porque você já é a melhor mãe do mundo. Porque você já entendeu que precisa mudar. É por isso que quando algo não está indo muito bem, a gente precisa de um olhar de fora. Porque esse olhar, ele é livre do cansaço materno. Quando a gente está exausta, mamãe, a gente faz qualquer negócio para voltar a dormir. A gente não tem muita noção ali se a gente está fazendo um ritual de sono, se a gente está colocando o bebê para dormir no momento apropriado, se as sonecas estão acontecendo no momento que deveria. Afinal, quem fica em casa o dia todo com o bebê, precisa cuidar da casa, precisa fazer comida, às vezes ainda trabalha em regime de home office ou precisa desempenhar atividades, fora de casa. É muito desafiador mesmo. Eu entendo quando eu falo assim pra você, mamãe, não se apegue a tabelas, você precisa observar os sinais de sono do bebê. Mãe, diariamente chegam mamães falando assim pra mim: "Ana, eu não consigo enxergar os sinais de sono do meu bebê. Será que ele tem algum problema? Será que ele não emite sinais de sono?" E a minha resposta sempre é: "Mãe, não é que você não tem um bebê que emite sinais de sono. Às vezes é porque passa batido. E aí na hora parece que assim, aquilo é um balde de água fria na mãe, como se aquilo a tornasse incompetente, né? Uma mãe que não consegue observar os sinais de sono do bebê. Mas mãe, se você não tá conseguindo enxergar os sinais de sono do seu bebê, não é porque você não consegue, porque você não enxerga. É porque às vezes é tão sutil aquele sinal de sono, aquele primeiro bocejo, aquele primeiro olhar que ficou fixo, que você tá ali perdida no meio das louças, você tá ali perdida colocando um monte de roupa pra bater na máquina, ou lavando aquilo tudo na mão. Ou você tem mais de um filho e você precisa conciliar a rotina da casa com mais de um bebê e realmente passa batido. Por isso, mãe, a gente tem que alinhar alguns pilares. A gente tem que seguir alguns passo a passo para ter um bebê dormindo bem, para ter um bebê com rotina eficiente. É caso típico que eu recebo, gente, diariamente. Mamãe se pegando fazendo cronogramas. Porque tá tão frustrada, porque não enxerga o sinal de sono do bebê, não consegue visualizar se o bebê consegue ficar mais tempo acordado ou menos tempo acordado, que ela acaba dizendo, então, ó, tal hora eu ponho o bebê pra dormir, tal hora eu vou acordar meu bebê. Gente, eu já atendi alunas, inclusive minhas, que já se pegaram, mesmo tendo conhecimento de sono, se engessando através de horários. Mas não porque não sabia o que precisava fazer, mas é porque as coisas entravam no automático. Na live de ontem eu falei assim pra vocês, mãe, o bebê muda a necessidade de sono até os 6 meses de vida por volta, assim, praticamente a cada 30 dias. Então, todos os meses o bebê vai ter uma rotina nova.
Gente, vocês concordam comigo que quando vai chegando perto do mêsversário do bebê, você tem a sensação que você fala assim, gente, já passou outro mês e eu nem vi o mês passar? Imagina se você tem essa sensação quando vai chegando o mêsversário, essa sensação não é diferente quando o seu bebê tem uma mudança ali na necessidade de sono para aquela faixa etária. Quando você menos percebe, o seu bebê mudou a sua necessidade de sono e a rotina não acompanhou essa mudança. Mas, novamente, você não faz isso intencionalmente. Você faz isso porque o dia a dia não te permite ter um olhar atento para o seu bebê. Mas, mãe, é por isso que quando você tem o conhecimento necessário e você está alinhada com as necessidades do seu bebê e você consegue olhar para ele e enxergar, a teoria, ela fica no papel, porque aquilo já está gravado dentro da sua memória. E atender às necessidades do seu bebê se torna algo automático. Não é algo que você precisa pensar para isso. Você não precisa anotar para isso. Você não precisa estudar para isso. Quando você sabe o que precisa fazer, quando você percebe que o seu bebê, por exemplo, está se negando a fazer uma soneca, o alerta, o radarzinho para falar, olha, será que eu não estou vivendo um momento de transição de soneca? Ele já se levanta, você tem um olhar mais voltado ali por alguns dias para o seu bebê, até que a nova rotina se estabeleça. Hoje eu também respondi uma mamãe pelo direct, que ela perguntou para mim até qual idade o bebê dela precisava estar ainda em livre demanda. E eu falei para ela, mamãe, a gente sempre tem que fazer livre demanda. Porque livre demanda é atender as necessidades do bebê. Quem viu meus stories hoje viu lá que eu respondi isso, né? Fazer livre demanda é responder e atender as necessidades do bebê. E essa livre demanda, muitas das vezes, ela é confundida com o quê? Deixar o bebê mamar dia e noite. E isso cria, gente, um batalhão de mães exaustas, que se sente culpada de estar se sentindo exausta e não se permite nem mesmo pedir ajuda. Porque também recai sobre essas mesmas mães a incompetência, ou, nossa, se eu pedir ajuda eu vou ser fraca, eu não vou ser mãe suficiente. Quando eu ganhei o meu filho Arthur, eu me lembro que a minha sogra mora na mesma cidade que eu e ela vivia pedindo pra ficar com ele e eu não deixava ele ir pra casa dela porque eu tinha medo dele gostar mais dela do que de mim. Eu tinha medo eu pensava assim, mas se meu filho gostar mais da minha sogra, quer dizer que eu não sou uma boa mãe. E aquilo, pra mim, era muito doloroso. E estava eu ali, exausta, com o bebê acordando mais de 8 vezes, eu não conseguia colocá-lo para fazer soneca e eu também não aceitava ajuda. Mas, mãe, o primeiro passo para você começar a implementar rotinas na sua casa também vem de uma mãe que está pronta para isso. E uma mãe em exaustão extrema, ela vai ter dificuldade de implementar qualquer mudança, porque você só quer resolver o problema. Então, o primeiro passo para você também ter uma rotina eficiente é você reconhecer em algum momento que você está precisando de ajuda. Seja do seu companheiro, da sua mãe, da sua sogra, de uma babá, que seja de uma amiga, de uma comadre. Ficar com seu bebê 2 horinhas ali durante o dia para que você tire um cochilo no meio da tarde. Propor mudanças, mãe, principalmente durante o sono noturno, onde todo mundo quer fazer qualquer coisa só para conseguir voltar a dormir, é muito desafiador se a gente está falando de uma mãe que já vem vivendo em privação de sono. E se essa privação de sono se arrasta aí por 1 ano, por 1 ano e meio, por 2, é pior ainda. Porque é um mito pensar que a situação que você está vivendo, ela vai ser solucionada do dia para a noite. Mãe, bebês que têm dificuldade para dormir geralmente arrastam essa insônia do lactente por muito tempo. E outros bebês podem arrastar isso até a vida adulta, se tornando adultos com insônia, adultos com dificuldade de dormir. Porque o bebê, ele não nasce com essa habilidade nata de adormecer. Você precisa ensinar ele, ensinar bons hábitos de sono para o seu bebê. Isso fará toda a diferença. Independente da idade do seu bebê, é possível reverter esse cenário de privação de sono. Basta que a gente tome a decisão. A decisão de mudar, a decisão de tomar conhecimento, a decisão de tomar as rédeas da situação. Mas nessa questão do sono, mães, aqui tem um exemplo que eu gosto muito de usar porque ele é muito próximo da nossa realidade. Porque eu acho assim que é tão dolorido quanto ficar sem dormir. Que é o caso de fazer a dieta. Quando tem uma pessoa, uma mamãe, né, uma pessoa que precisa controlar o que come e precisa fazer dieta, tomar a decisão de iniciar essa dieta é muito desafiadora. É difícil, porque ficar sem comer é difícil.
você quer sair final de semana. Quando a gente tá cansado, a gente tá sempre se premiando. Ou seja, eu tô exausta, então eu posso comer um chocolate. Eu tô exausta, então eu posso comer esse prato de comida a mais. E com isso, a gente vai entrando num ciclo vicioso que é difícil de começar a dieta. Com sono não é diferente. Geralmente a mãe tá tão cansada e tão sem rede de apoio, tão sem ajuda, que para ela tomar a decisão da mudança fica muito difícil. Gente, eu já vivi isso. Eu sei o que eu tô falando para vocês. E sabe quando que a gente consegue mudar, mãe? Quando a gente enxerga no nosso filho e na nossa rotina do dia a dia que não tem condição mais de viver o que a gente tá vivendo. É quando aquele comentário de uma amiga, de uma pessoa próxima da gente que diz: não, quando seu filho fizer 3 anos ele vai voltar a dormir. Quando você não aceita mais esse comentário como verdade. Porque, mães, é possível ter um bebê dormindo bem. É possível ter um bebê dormindo a noite toda. Os meus filhos dormem. Os filhos das minhas alunas dormem. Eu tenho uma aluna que certa vez falou assim pra mim: Ana, antes de eu fazer o seu curso, eu não acreditava em curso de sono. Eu não acreditava que eu poderia ter bons hábitos de sono e que a minha filha poderia um dia dormir a noite toda. E ela, depois, né, que a gente tomou mais conhecimento uma da outra, ela virou um dia pra mim e falou assim: ai, Ana, vou confessar pra você que eu achava que só filho de consultora de sono que dormia. E hoje ela tem uma bebê que acabou de completar 1 aninho e a filha dela dorme desde os 9 meses de vida mais de 12 horas de sono noturno. Uma bebê que fazia sonecas de 15 minutos, hoje faz sonecas de 2 horas, 2 horas e meia. Mas o que precisou acontecer na casa dela para ela tomar essa decisão? Ela precisou enxergar que sozinha ela não iria conseguir reverter esse cenário de privação de sono. Sozinha, a bebê dela não ia voltar a dormir a noite toda. Porque quando, mãe, a gente pega dicas aleatórias do que fazer, dificilmente a gente consegue ter uma rotina eficiente. Porque dicas soltas não têm um olhar voltado para o seu bebê. E, de novo, eu repito, o seu bebê, ele é único, ele não é um robô. Por isso a gente não pode tentar encaixar um bebezinho pequenininho, tão dependente da gente, dentro de uma tabela. Tentar fazer a rotina de outra mãe, de outra criança na nossa casa. Porque a chance de ser induzido ao erro é muito grande. Por isso que eu disse que para a gente ter uma rotina eficiente, primeiro a gente precisa enxergar onde está errando. Porque, gente, ainda que a gente saiba o que precisa ser feito, a gente também tem que alinhar as nossas expectativas à realidade. Às vezes eu até tenho um bebê que precisa dormir 6 horas da tarde, mas se eu chego do trabalho às 7 da noite, como que eu vou colocar o meu bebê para dormir às 6 da tarde? Sendo que eu só vou chegar em casa às 7 da noite. Então eu preciso encaixar o que vai funcionar na minha casa com aquilo que o meu bebê precisa. E quando isso acontecer, às vezes por um tempo, até o meu bebê ter maturidade neurológica para aguentar mais tempo acordado, meu bebê ainda vai despertar alguma vez na madrugada. 1 vez, 2. Como eu disse, não existe rotina perfeita. Mas sair de um cenário de múltiplos despertares para um cenário em que o bebê acorda às vezes 1 ou 2 vezes é muito gratificante para todo mundo, principalmente para a mãe, que é a mais afetada com a privação de sono. Então, mãe, não se cobre tanto. Não existe rotina perfeita. Mas sim, existem bons hábitos de sono. E esses bons hábitos de sono não só podem, como devem ser implementados desde a maternidade, desde o primeiro dia de vida do seu bebê. Porque fará total diferença. Por exemplo, é comum uma queixa das mães que chegam até mim e falam: Ana, meu bebê dormia bem até 3 meses de vida e eu não sei o que aconteceu, ele tá muito inquieto e ele não dorme mais. Mãe, sabe por que isso acontece? Até os 3 meses de vida, o seu bebê é induzido à sonolência muito mais fácil. Ele dorme mais fácil em qualquer ambiente, com claridade, com luminosidade. Ao final do 3º mês, o seu bebê está vivendo o final da esterogestação. E ele está descobrindo ali que você, mamãe, e ele não são mais a mesma pessoa. E isso gera muita insegurança, isso gera medo. E como eu falei para vocês ao longo dessa semana, principalmente sobre previsibilidade e ordem, fazer tudo igual todos os dias para o bebê se sentir seguro. E quando um bebê se sente seguro, ele consegue relaxar para dormir. Isso também cabe aqui aos 3 meses de vida. Se ele está se sentindo inseguro porque ele descobriu que ele e a mamãe já não são mais a mesma pessoa, ele vai ter dificuldade de relaxar para dormir. Junto com isso, a visão dele está mais aguçada, então o ambiente fica mais interessante, dormir se torna chato.
Então, nesse momento, você pode estar fazendo exatamente o que você fazia quando seu bebê nasceu. Mas aí você tem a sensação que nada que você faz funciona. E você não sabe por quê. Aqui eu estou te dando uma luz, já estou te dando uma ideia do que acontece. Seu bebê mudou, então é claro que a sua forma de agir com ele também deve mudar. Por isso, mãe, eu falo praticamente diariamente, não se pegue a relógio. Se você ficar presa no ponteiro, você vai segurar um bebê cansado acordado, você vai segurar um bebê com fome sem comer, ou você vai estar tentando fazer uma soneca com um bebê que está sem sono, com pouco sono, ou você vai estar tentando dar mais leite para um bebê do que de fato ele aguenta. Rotina eficiente, mãe, não é só aquela que você segue também durante o dia. É aquilo que você faz nas madrugadas. Mas eu volto a repetir. Se eu te falei que você precisa ter um fôlego para implementar mudanças, se você estiver muito cansada, dificilmente você vai conseguir manter esses bons hábitos na madrugada. Porque você quer desesperadamente só que o seu bebê durma. Você não está ali naquele momento na madrugada conseguindo discernir se você vai dar o peito, se você vai dar o colo, se você vai levar para sua cama, se naquele momento você está implementando um novo hábito que você não quer manter. Por quê? Porque naquele momento você só deseja voltar a dormir e você só quer cessar o choro do seu bebê. Afinal, nenhuma mãe nasceu para ver o bebê chorando. Nenhuma mãe se sente confortável nessa posição de ver o bebê chorando. Por isso que a madrugada é tão desafiadora. Mas mãe, pensa aqui comigo de novo, assim como a dieta. É difícil ficar ali com fome alguns dias, mas o seu metabolismo aprende muito rápido os novos hábitos. E com o seu bebê não é diferente. O seu bebê ele é muitíssimo inteligente. E esses bons hábitos que você vai ensinar para ele, ele também vai aprender muito rapidamente. E será muito gratificante quando você menos esperar, você conseguir estar descansada e o seu bebê dormindo bem. Por isso, mãe, sequência de atividades, previsibilidade, ordem. Se o seu bebê desperta na madrugada e você oferece o peito, faça isso em todos os despertares. Se o seu bebê desperta na madrugada e você dá o colo, faça isso em todos os despertares. Mas lembra, mãe, o bebê, ele não chora só por fome. O bebê chora por diversos outros motivos. O bebê chora de frio, o bebê chora de calor. O bebê pode estar chorando, mãe, porque ele passou por um breve despertar mais intenso e ele se pegou reparando ali a luzinha do ar-condicionado, que deixou ele muito agitado, que deixou ele intertido. Só que ele tá com sono, ele quer voltar a dormir, mas ele não sabe como. E aqui entra o que eu falo tanto pra vocês, a importância do bebê aprender a dormir para se manter dormindo. Mas é claro também, mãe, que não é a salvação da pátria você ter um bebê que dorme sozinho no berço. Se você tem um bebê que tem autonomia, mas que não tem uma rotina eficiente, ele vai continuar despertando. Por quê? Como eu disse, você tem um passo a passo a seguir. Agora, o importante é você saber onde você está e onde você quer chegar. Você quer fazer essa mudança? Você quer passar a dormir bem? Você quer ter um bebê descansado? Porque, com certeza, ver um bebê agitado, hiperativo, nervoso, chorão, com sinais nítidos de exaustão, te incomoda, mãe. E te incomoda não só porque você está em privação de sono, mas porque você é a melhor mãe que você poderia ser para o seu bebê. O segredo para uma rotina eficaz, mãe, e para você não errar mais, é apostar em todos os dias seguir tudo na mesma ordem. Previsibilidade e ordem. E os bebês muito pequenininhos também precisam disso, sabe por quê? Porque a gente aprende através da repetição. Como é que você ficou boa para dirigir, mãe? Treinando. Como é que você ficou boa falando inglês? Treinando. Como é que você ficou boa até cantando uma nova música? Por acaso, quando você escuta uma música lá no rádio, você consegue cantar ela de primeira? Você precisa escutar ela algumas vezes, você precisa cantar ela algumas vezes para você cantar essa música inteira sem errar. Agora, se você for como eu, você pode escutar a mesma música 1000 vezes, que você vai estar na 1001 vez cantando a música errada, né? Mas assim, gente, assim, brincadeiras à parte. Mas você, quando repete todos os dias iguais, a tendência é que o seu bebê também aprenda essas novas atividades. Aprenda essas novas habilidades. É claro que um dia ou outro ele vai escorregar, assim como de vez em quando eu escorrego aí e canto a letra da música errada. Mas tá tudo bem. O importante é você saber que você tá ali para guiar o seu bebê.
E se naquele dia você não conseguiu seguir aquela sequência de atividades para dar previsibilidade e ordem para o seu bebê, se o seu bebê ficar confuso ou lutar um pouquinho no início do sono, você já vai saber o motivo. É diferente de quando cada dia você faz de um jeito e você não sabe nem por onde começar. Quando você tem essa previsibilidade, mãe, quando você tem o hábito de anotar o que acontece aí na sua casa, a rotina da sua casa, você consegue visualizar o que está funcionando e aquilo que não está indo tão bem. Porque quando você tem um dia bom, onde o bebê conseguiu fazer sonecas boas, quando o sono noturno foi bom, você é capaz de fazer uma retrospectiva desse dia. Você é capaz de fazer uma retrospectiva dessa noite. Então, mãe, não negligencie coisas que parecem bobeira. Por exemplo, meu bebê acordou 4 vezes na madrugada. Como eu atendi esses 4 despertares? Anota. Olha, meu bebê hoje acordou tal horário, demorou 1 hora para dormir. O que será que aconteceu ao longo do dia? Ou durante o ritual de sono? Ou o despertar na madrugada? Ou ele acordou com a fraldinha vazada? Será que foi isso que deixou o despertar mais longo? Quando a gente entende o que tá errando, fazer o certo fica muito mais fácil. Por isso, mãe, eu tô muitíssimo feliz que você chegou até aqui. Porque eu tenho certeza e eu posso te garantir que estudar sobre o sono é a melhor atitude que você está tomando para ajudar não só o seu bebê, mas a sua casa, a sua família. Mãe, não é egoísmo seu querer voltar a ter tempo. Não é egoísmo seu, mãe, querer ter tempo pro seu marido, querer ter tempo pro seu casamento, ter tempo para voltar a estudar, ter tempo para fazer uma academia, uma atividade física, ou se dedicar a qualquer coisa que você goste. É fundamental, mãe, que você esteja bem para dar o seu melhor pro seu bebê. Como eu disse, você é a melhor mãe que o seu bebê poderia ter. E por isso você está aqui, buscando conhecimento para reverter o cenário que você está vivendo em casa. Muitíssimo obrigado por vocês terem ficado comigo aqui.